Bom, Bom dia. Bom dia. E aí, pessoal? Bom dia, senhor. E aí, professor? Como é que estamos? Bom, eu tô bem. Tô meio ruim. Eu ia pra escola hoje, não acordei, comi um lanche ontem, não me fez bem, não. Pessoal, acho que vocês já devem ter conversado com os outros professores, com o outro professor que acho que deve ter vindo antes de mim, eu não sei se já conversaram com vocês, mas a gente tem uma proposta um pouco diferente esse ano, né? E ela vai começar com a câmera de vocês. Eu vi que a professora até mandou print lá de vocês, todo mundo com a câmera ligada já. Então, vamos nos habituar a ligar a câmera. Ó, o Pedro tem até uma cadeira gamer lá, o cara. Jogador de LOL. Deus me livre. Seguinte, eu acabei me atrasando porque eu estava esperando o professor informar no grupo que tinha encerrado a aula para poder começar, né? Começarmos aqui. E antes de a gente começar os conteúdos em si, eu quero só abordar alguns aspectos com vocês para depois a gente já começar o conteúdo. Bom, como vocês sabem, o nosso horário... não. É basicamente o mesmo do ano passado, né? Só mudou a ordem. Esse ano é um de física na segunda e 2 de física na quarta-feira à tarde, tá? A gente tem 2 materiais para trabalhar, o material básico e o material itinerário, tá? Que é a nova ideia a ideia mesmo do novo ensino médio através da BNCC, com alguns recursos diferentes, algumas abordagens diferentes, tá? Então, a gente vai estar abordando aí nas nossas aulas. Deixa eu ver o que mais. A gente está com uma plataforma nova chamada Plural. Vocês provavelmente não têm acesso ainda, ou alguns já conseguiram entrar, que vai ser a plataforma que a gente vai trabalhando agora. Tá? Não vai ser mais o PDA, a gente não vai estar utilizando o Classroom, como a gente vinha usando ano passado. Eu já estou utilizando o Plural, não vou cobrar nada no Plural ainda, até está tudo normalizado, todo mundo utilizando, tá? Pelo menos a grande maioria. Depois que a escola liberar para todo mundo aí os códigos de acesso e tudo mais, aí a gente vai começar com Plural, e aí vai ser Plural até a gente voltar, teoricamente, ao normal, se voltar esse ano ainda, tá? Espero que sim, para a gente voltar para a sala de aula. Então, a gente vai ter alguns combinados que eu quero abordar com vocês, tá? Estou até gravando aqui os combinados para a gente poder deixar isso registrado. Primeira coisa, pessoal, sejam bem-vindos ao terceirão. Chegaram aí na última etapa do ensino básico, da formação básica de vocês. Vocês tomam um passo aí da universidade, de fazer aquilo que vocês sonham ou planejaram aí a vida toda. Se não planejaram, ainda dá tempo desse ano e está planejando para fazer aí uma boa faculdade e desenvolver aí o futuro de vocês para os próximos anos, tá? Então, sejam bem-vindos. Sintam-se livres para perguntar, para poder questionar algumas coisas, para eu poder dar um feedback legal para vocês em termos de conteúdo, para vocês me dar um feedback legal em termos de aprendizado. Estamos aqui para estar se ajudando esse ano, principalmente porque é um ano em que vocês vão focar no final do ano para passar no Enem, então vamos
deixar isso aí bem aflorido aí no nosso contrato didático, tá? O segundo ponto que eu queria conversar com vocês novamente, pessoal, foi exigido que a gente cobrasse as câmeras de vocês, tá? Então, para as próximas aulas, quem não tiver câmera, não puder usar câmera, que a família entre em contato com a escola, aí a escola vai me avisar, e aí os alunos que não usarem câmera, eu só vou tirar da sala, tá? Que aí, se ele não puder usar a câmera, ele assiste a aula no outro horário. Não é algo ruim, eu sei que muitas vezes você, né, mas o ideal é que você acorde cedo, tome um banho, tá? Se arrume como se você estivesse indo para a aula, porque na verdade você está indo para a aula, né? E aí se prepare para a gente anotem as coisas da aula. Esse é um contrato didático que eu quero ter com vocês, porque senão vocês acabam. A gente acaba fazendo de qualquer jeito, querendo ou não. Porque senão a gente chega a um ponto que quer assistir a aula deitado, o professor quer dar aula deitado, então a gente tem que se prevenir para a gente não acabar seguindo essa linha, tá? Então, tentem fazer isso, tá? Quem não tiver câmera no notebook, no computador, vocês podem usar o celular como webcam, abrir a aula no celular e no computador, não tem problema, é só deixar mutado que não dá BO. Liga o microfone só quando for perguntar, né? Tem a mãozinha agora aqui embaixo, como vocês já tinham no ano passado, no final do ano passado, então vocês podem usar a mãozinha aqui para fazer perguntas sem problema nenhum, ou usar o chat aqui, tá, para fazer as perguntas de vocês, que também não vai dar BO nenhum, tá? Provavelmente, enquanto durar a questão online, tá? Quanto durar parte online, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar a plataforma nova, que é o Plural. Eu vou mostrar ela aqui para vocês. Bom, deixa eu pegar aqui. Uma plataforma nova. Estão se vendo aí um monte de coisa, mas vamos aqui, ó. Que é essa plataforma aqui, o Plural. Vocês vão entrar com o login e senha de vocês. Aí aqui vai ter a aula digital, que seria essa aula que a gente está tendo, tá? Vai ter o maestro, vai ter os cadernos digitais. Se clicar em cadernos digitais, vai abrir essa página aqui, ó. Vocês vão perceber que o Plural, ele é uma página da web bem pesada. Não sei se é porque também está usando muita gente ao mesmo tempo, mas vai aparecer aqui. Aqui vai aparecer os cadernos, as apostilas, na verdade, de vocês, todas aqui, tá? Só que o Plural gosta de chamar de cadernos ao invés de apostilas, tá? Então, aqui nós vamos ter as apostilas, como vocês... Opa, cliquei errado aqui. Acabei voltando para lá. Vocês vão ver que as mesmas apostilas que vocês veem, para mim vai aparecer mais apostilas, porque eu dou aula para várias turmas, então vai aparecer algumas coisas que para vocês não vai aparecer, mas para vocês vai aparecer exclusivamente as apostilas que nós estamos utilizando, tá? Então, aqui no caderno digital vai aparecer as apostilas digitais, mas para vocês eu aconselho vocês estarem utilizando a apostila física mesmo, tá? Utilizem a apostila física, porque isso vai ser melhor para vocês. Vocês viram lá o Plural já? E aí, entre em contato com a escola, eles vão passar para vocês aí o login, a senha, para vocês estarem utilizando, vocês vão fazer um cadastro e tudo mais. Quando vocês entrarem na aula, não vai precisar pedir aquela permissão que geralmente pede, tá? Professor, então, diga. E com relação àquele e-mail institucional, vai ter outro ou vai ser o mesmo? Não, vocês vão usar um e-mail pessoal Tá. para criar. É porque o Plural, ele meio que fez uma forma de que ele automaticamente converte o e-mail de vocês, quando vocês só logam com o e-mail pessoal. Aí depois, dentro da plataforma, vocês ficam com o e-mail institucional. Tá? Não se preocupem também que eu estou fazendo a gravação um pouco diferente, então provavelmente o rosto de vocês não vai aparecer na gravação, depois eu vou conferir certinho, mas provavelmente o rosto de vocês não vai aparecer na gravação, então fiquem tranquilos que vocês podem mostrar o rosto de vocês que não vai aparecer não. Pelo menos na minha aula, essa é a minha ideia, tá? De não aparecer, só aparecer aí a minha gravação, no caso, o meu rosto ou a plataforma que eu estiver utilizando para mostrar a aula para vocês, tá? Então,
É isso aí. Em termos de avaliações, a gente vai, no decorrer das aulas, fazendo aquela avaliação gradativa de exercício, a maioria deles eu vou cobrar na plataforma por enquanto, e como vocês sabem, vai valer ponto, né? Como a gente vem abordando aí, a gente vai fazer trabalho, prova, tudo que a gente for fazer, a gente vai englobando dentro do que a escola for pedindo ou permitindo, no caso, tá? Bom, acho que já falei demais. Vamos começar aqui a nossa aula. Vamos fazer uma revisãozinha básica aqui de algumas coisas. Eu quero falar um pouco de energia. Eu ia falar sobre mecânica. Eu vou só abordar um pouco da mecânica. E aí, na próxima aula, a gente vai falar mais sobre energia, tá? Que, como a gente está no segundo ano do ensino médio, melhor, terceiro, né? Então, a gente vai fazer uma revisão do segundo. Então, hoje, a gente vai falar um pouco sobre mecânica, tá? E até porque nossa aula já acaba, né? 10 horas que acaba? 10 horas que acaba a aula. Então, já está andando. Então, vamos lá. Então, como vocês devem ter sido deparados no primeiro ano do ensino médio, o estudo da física, ele meio que se resume, pelo menos de acordo com Pitágoras, tá? Ele se resume no estudo da mecânica, que é a parte da física que estuda o movimento, tá? De corpos grandes. Então, a mecânica é a parte da física em que nós nos preocupamos em estudar o movimento de partículas, de corpos que são, de certa forma, grandes, não necessariamente grandes, assim como a gente pode imaginar, mas do ponto de vista não somente dos planetas, que são bem grandes, mas também como dos automóveis, e isso vai excluir somente a possibilidade de trabalhar com partículas subatômicas, que aí já é um caso mais do relativismo, da quântica, que vai estudar melhor o movimento, tá? Desse tipo de partícula. No nosso caso, as partículas serão um pouco maiores, tá? Em alguns casos, bem maiores. Então, na mecânica, a gente divide ela em 3 categorias bases para a gente estudar, para a gente trabalhar. Uma delas é a cinemática. Então, nós estudamos cinemática. A outra é a dinâmica. E a terceira aqui, deixa eu ver se eu lembro. Cinemática, dinâmica. Eita, se o professor esquecer, imagina os alunos, né? Deixa eu lembrar aqui. Estática, agora lembrei. Estática, lembrei lá no Google. Estática. Bom, basicamente, essas 3 categorias aqui, elas, de certa forma, estão vinculadas, elas estão agrupadas com as leis de Newton, tá? Como a gente viu, a primeira lei de Newton, lei da inércia. A lei da inércia diz que todo corpo tende a permanecer em repouso ou movimento retilíneo uniforme, a não ser que haja uma força externa que atue sobre esse corpo, fazendo com que ele saia da inércia, tá? Saia do movimento uniforme ou saia do repouso, tá bom? Ganhando aceleração. Então, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. A segunda lei é a lei da dinâmica. A lei da dinâmica vai dizer para a gente que força, resumindo, força é igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton, né, a lei da ação e da reação, diz que para toda força aplicada existe uma reação a ela, tá, de mesma intensidade, mesma direção, porém com sentidos opostos. São as 3 leis de Newton que vocês estudaram no primeiro ano do ensino médio e que volta e meia essas leis vão recair sobre os conteúdos novos que a gente vai estudar. O conteúdo do terceiro ano, por exemplo, é um conteúdo que tem elétrica. E algumas partículas elétricas, em termos de estudo de movimento, recaem em alguma aplicação da lei de Newton. Alguns exercícios a gente tem que envolver mais de uma lei, nesse caso, a lei da eletricidade, as leis que regem a eletricidade, junto com as leis de movimento da mecânica. Então, a gente vai estar introduzindo essas coisas aqui ao mesmo tempo. Mas e o que a gente trabalhou em cinemática? Em termos de cinemática, a gente trabalhou com movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Basicamente, nós trabalhamos com posição, velocidade, aceleração e tempo. Essas são as grandezas que a gente trabalhou nesse conteúdo, tá? São essas 4 aqui. E na dinâmica que a gente trabalhou, nós trabalhamos as forças. Basicamente, a gente estudou o quê?
a resultante das forças, a força de atrito, normal, de tração ou tensão, e força-peso, tá? Dentre outras, como força centrípeta e centrífuga, que são forças que estão associadas aí a algum tipo de movimento, seja ele retilíneo, seja ele circular. E a estática, por sua vez, ela trabalha com o equilíbrio dos corpos. Basicamente, nós estudamos o momento angular, tá? E estudamos a relação de equilíbrio das forças, equilíbrio. Então, de certa forma, apesar dessas coisas estarem sendo abordadas, eu estava citando elas de maneira separadas para vocês, elas, no final das contas, caem todas juntas, tá? Todas juntas. Então, existem exercícios que vai envolver essas características aí que eu citei para vocês de várias maneiras diferentes, tá? Alguma dúvida até aí? Não. Então, vamos começar pela cinemática, né? Que seria o básico. Então, começando pela cinemática, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, a gente estudou o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Qual é a diferença entre esses dois movimentos? Na realidade, vocês até estudaram ele com o nome assim, ó, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? A diferença básica entre eles é, primeiro, no movimento uniforme, a velocidade é constante, tá? Ela não sofre alteração. E no movimento uniformemente variado, a velocidade é variável, ou seja, ela muda com o passar do tempo. Então, no instante 1, ela vai ter uma velocidade x, no outro instante, ela vai ter uma velocidade y. Então, ela vai mudar o valor da velocidade, tá bom? Então, basicamente, isso aqui. Em termos matemáticos, qual é a diferença entre os dois? Primeiro, movimento uniforme, a equação que rege esse movimento, que a gente pode interpretar o movimento através dele, é dado por uma equação do primeiro grau, que é S igual a S0 mais V vezes T. E esse V, ele pode ser calculado como sendo o ΔS sobre ΔT. Não confundir, tá? A velocidade média, que aparece no movimento uniformemente variado, com a velocidade do movimento uniforme. Apesar da fórmula de cálculo ser a mesma, elas são diferentes, tá? Essa velocidade da primeira situação aqui, ela é uma velocidade constante, ela não muda. Então, exercícios que vão abordar essa característica são exercícios em que vai deixar claro para você que a velocidade não sofre alteração. Então, velocidade não sofrendo alteração, ou seja, constante, é movimento uniforme. Já desse outro lado, nós temos o movimento uniformemente variável, onde a velocidade é variável, e em termos matemáticos, isso sugere para a gente três equações diferentes. A primeira é a equação dos espaços, o S0 mais V0t, mais 1 sobre 2 vezes A vezes T ao quadrado, onde esse A que aparece aqui é a aceleração, e esse V0 é a velocidade inicial. É uma dica boa, duas dicas boas para saber se é movimento uniformemente variado, é você identificar velocidade inicial, ou partindo do repouso, né, que vai ter velocidade diferente, ou a aceleração. Então, isso é importante aí para a gente analisar que é um movimento uniformemente variado. Segunda fórmula, velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E, por fim, de fórmula básica, velocidade ao quadrado, que é a fórmula de Torricelli, é velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a ΔS. Uma observação importante, essa última fórmula, ela é muito boa, porque a gente não precisa a gente não precisa do tempo para poder resolver questões usando essa fórmula. Então, questões que não tem a variável tempo e não fala sobre o tempo em si, a gente pode estar utilizando essa fórmulazinha aqui para estar abordando na nossa construção, tá? E por fim, aqui, que é interessante ressaltar, é calcular a aceleração média, né? Ou a aceleração instantânea aqui nesse conceito, que pode ser ΔV sobre ΔT. Alguma dúvida? Não. Certo, então vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou fazer alguns exemplos de movimento uniforme e uniformemente variado, para a gente relembrar os conceitos, tá? Desse tipo de movimento. E aí depois, na aula que vem, a gente vai fazer uma sobre
energia, tá? Na aula que vem, na verdade, na aula que vem a gente vai terminar essa parte. E aí, na segunda-feira que vem, a gente vai fazer sobre energia. Tá? Eu vou salvar essa folhinha aqui e vou mandar para vocês depois do grupo, tá? Deixa eu ver aqui agora. Vamos lá. Vamos começar pelo movimento uniforme. Oi, Sofia. Oi. Acordou agora, gatinha? Você vai ser o quê? Tomara que você não queira ser professora. E aí passa todo o tempo assim, tudo apertado, ninguém. Bom, então vamos começar aqui, vamos fazer essa questão aqui. Só lembrando para vocês que são questões aleatórias, tá, pessoal? Primeiro, movimento uniforme, depois a gente vai para o movimento uniformemente variado, tá? Então, esse exemplo aqui, ele fala o que pra gente, ó? Um automóvel se deslocando com velocidade constante. Então, primeira dica, ó. Para ser velocidade constante, então, é quase certeza que essa é uma questão de movimento uniforme, tá? E ele fala que a velocidade sendo constante, ela é igual a 30 e está a 600 alguma coisa, provavelmente a 600 metros, tá? De outro que se desloca a uma velocidade de 20. O tempo decorrido até que o primeiro ultrapasse o segundo é. Então, a gente quer saber o seguinte, ó. Quando é que o primeiro carro vai ultrapassar o segundo? Então, imagina que um deles, tá? A equação deles, de ambos, né, no caso, os dois vai ter a mesma equação. S igual a S0 mais V vezes T. Essa equação para ambos, tá? Pelo menos na regra de equação para ambos, já que as velocidades são constantes. Aí a gente tem que entender aqui o seguinte, ó. Tem um móvel, vou representar por uma bolinha só, tá? Tem um móvel que está aqui e outro que está aqui. A distância entre eles é de 600 metros. Eu sei que esse aqui trafega com a velocidade de 30 metros por segundo e que esse aqui está com 20. Então, em algum momento, esse daqui que está com 30 vai ultrapassar o segundo, né, que está com 20. A ideia é quanto tempo isso vai ocorrer. Então, a gente vai calcular, na verdade, quanto tempo demora para o primeiro alcançar o segundo, tá? E aí, quando isso ocorrer, a gente resolve a questão. Só um minutinho, que eu vou tirar o cachorro que está aqui dentro de casa e a gente já faz ela, tá? Vamos pensando aí como que vocês vão juntar esses dois carros para resolver numa conta só. Pronto, pessoal, desculpa aí, eu só fui deixar o cachorro ali fora, que ele ia começar a latir aqui dentro e ia atrapalhar. Bom, então vamos lá. Então, continuando aqui a questão, a gente vai descrever os dois pontos, tá? Vamos pensar no seguinte, ó, vamos pensar que esse ponto aqui seja o ponto inicial de 0 metros e que esse outro seja aqui
de 600 metros, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar, por exemplo, o carro 1, nós vamos escrever a equação dele. Posição inicial dele, que é 0, mais a velocidade dele, que é 30, vezes o tempo. E do carro 2, vamos fazer a mesma coisa, só que ele está a 600 metros do ponto inicial de referência. Então, 600 mais 20 vezes o t. Então, nós temos aqui duas equações e duas variáveis, o que, em matemática, a gente diz que nós temos um sistema de equações para resolver. Então, a gente tem inúmeras maneiras de resolver essa equação, como, por exemplo, nós podemos utilizar aqui o método, né, da subtração. A gente quer saber quando é que os primeiros ultrapassam o segundo, então a gente quer saber quando eles são iguais. Se nós queremos que eles sejam iguais, então a gente vai usar, por exemplo, o método da subtração. Então, esse com esse cancela, fica 0. 0 menos 600 a menos 600. E 30 menos 20 vai dar 10. Tá? Você pode resolver por substituição, não tem problema, tá? Estou resolvendo aqui pelo método da adição, só porque eu quero mesmo, mas não tem nada de especial. Nós vamos passar o 10t para o outro lado, então vai ficar positivo, na verdade ele está positivo, né? Que ele é mais aqui. Então vou passar para o outro lado, ele vem negativo, vai ficar menos 10t igual a menos 600. Posso multiplicar por menos 1 para mudar o sinal, ou basicamente eu só mudo o sinal, tá? Não precisa realmente escrever. E aí passo 10 dividindo. Então, fica 600 dividido para 10. Nesse caso, vai dar 60 segundos, ou seja, vai demorar 1 minuto para que esse carro ultrapasse o segundo, tá? Para que o primeiro ultrapasse o segundo. Alguma dúvida? Bem tranquilo, né? E esse. Por que você cortou o S1 e o S2? Eles têm o mesmo valor? Eles não necessariamente têm o mesmo valor, mas para a gente resolver essa questão, a gente adapta ele a ter o mesmo valor, porque é o seguinte, eu quero saber quando que esse móvel ultrapassa esse. Então, eu quero saber assim, olha, quanto tempo eles vão ficar juntos? Vai demorar 1 minuto, né, 60 segundos para eles estarem juntos, que é quando a distância de ambos são iguais. Entenderam? Mas não é a distância de um para o outro, é a distância de ambos para esse ponto inicial aqui, tá? Claro que a distância entre ambos também vai ser igual, né? De certa forma, vai ser igual ali, porque eles vão estar colados no outro, naquele segundo. Né? Depois de 60 segundos, o primeiro carro já ultrapassou o outro. Então, demora 60 segundos para ele alcançar, e automaticamente, um segundo depois, ou pouco tempo depois, ele já ultrapassou. Então, esse tipo de questão, ele aborda o quê? Professor, Aborda igualdade. Diga. só tem como eu resolver essa questão utilizando o sistema? Não. Você pode Tipo, tem como eu resolver... fazer uma equação de cada vez? Pode, você pode pegar. Na verdade, se você quisesse resolver de outra forma, você faria o seguinte: ó, você juntaria as duas. Ó. Já que você quer que ambos sejam iguais, você junta as duas. Aí passa o 20 para o outro lado. Geralmente eu faço dessa forma aqui. Aí você pode cancelar o 0 aqui, ó. Que talvez seja mais fácil de compreender. Mas como vocês estão no terceirão, sistema tem que ser algo molezinho. Então é bom sempre estar atento aqui a resolver sistema também. Mas pode ser abordado de outra maneira, tá? Pode usar o método para substituição também, não tem problema. Então tem várias formas distintas de se resolver, tá? Só tenham cuidado com o sinal, por exemplo, quando passa uma coisa para o outro lado, que muda o sinal, muda algumas coisas, então é importante vocês ficarem atentos para isso, tá? Deixa eu salvar aqui essa. Então, esse tipo de questão a gente aplica dessa maneira. Eu vou, enquanto alguém estiver copiando aí, eu vou ver se eu encontro outra questão interessante assim.
Vamos para a próxima questão, essa aqui, com gráfico. É interessante a gente também aprender a fazer questões com gráficos. É o seguinte, ó, o gráfico abaixo representa a variação da velocidade de um móvel em função do tempo decorrido, tá? Então, aqui nós temos o gráfico da velocidade em relação ao tempo. Então, o eixo Y indica a velocidade e o eixo X, tempo. Pode-se afirmar que a distância percorrida durante todo o movimento foi de quanto? Bom, uma dica interessante é, se é gráfico de velocidade em relação ao tempo, a área do gráfico, ela representa para a gente o delta S, tá? Então, se eu quero saber o delta S, eu aplico a área. Só que eu tenho que observar o seguinte, não existe uma fórmula fixa para a área, porque existem vários tipos de área, né? No caso do triângulo, base vezes altura dividido por 2 é a fórmula mais básica. Mas existem, por exemplo, outras figuras geométricas, como trapézios, círculos, retângulos, e aí depende de cada tipo de figura que aparecer no gráfico. Nesse caso aqui, basta a gente fazer base vezes altura dividido por 2. E aí eu substituo a base, que vale 4, vezes a altura, que vale 20, dividido por 2. O resultado, então, vai dar 80, dividido por 2 é 40. Nesse caso, então, 40 metros, que representa a letra B, tá? Então, questões de área, de gráficos, pode ser que você tenha que resolver através da área ou de alguma outra forma, tá? Alguma dúvida? Lucas está quase deitado, hein, Lucas? Tô nada, professor, tô focado aqui. Tá quase colocando a cabeça onde senta na cadeira aí, o cara. Bom, então, questão é dessa maneira aqui, tá? Acho a forma mais direta de se resolver, tá? Existem outras formas, que é basicamente você fazer aqui a velocidade final inicial, né? Para poder encontrar a velocidade média e tal, mas a melhor que tem é você usar a área para resolver esse tipo de questão. Vamos fazer uma, deixa eu ver aqui, de movimento uniforme, que aí vai ser um pouco diferente. Bom, deixa eu salvar essa aqui também. Olha só, um ponto material, parte do repouso. Então, toda questão que fala parte do repouso, então você já fica ali. É uma questão de movimento uniformemente variado, tá? Então, ou pode ser de circular, mas, em geral, pode ser de movimento uniformemente variado, em que a velocidade tem mudança. Aí ele já fala para a gente aqui, né, que o movimento é uniformemente variado, como vocês podem ver aqui. E após percorrer 12 metros, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. Qual que é a aceleração escalar no ponto material? Bom, essa é uma questão que não envolve tempo, não fala da variável tempo, então a gente vai utilizar a fórmula de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, tá? Nós vamos substituir os valores e encontrar, então, a velocidade final. Ora, se a velocidade inicial, após percorrer 12 metros, ele está com a velocidade de 6, ele quer aceleração, né? Então, vamos lá. Velocidade final é 6, velocidade inicial é 0, porque ele parte do repouso, a aceleração é o que a gente quer encontrar, então vou repetir, e a distância de 12 metros, tá? Vale ressaltar que as unidades estão no sistema internacional, então não precisa conversão, e aí é só resolver. 6 ao quadrado, 36, 0 ao quadrado é 0, então não precisa pôr, 2 vezes 12, 24 vezes A. Nós vamos passar, então, 24 dividindo, então vai ficar 36 dividido por 24. É possível simplificar por 4 em cima e embaixo, e aí em cima vai ficar 9 e embaixo 6. Dá para simplificar por 3, e aí fica 3 sobre 2, que é 1,5 metros por segundo ao quadrado, letra B, tá? Observem que aqui, ó, eu não simplifiquei de primeira por 12, eu poderia simplificar de primeira por 12, tá? Mas nem sempre a gente lembra, como eu não lembrei na hora, que dava para simplificar por 3 também,
Então, a gente pode fazer por partes, tá? Alguma dúvida, pessoal? Bom, então, isso aí. Nós vamos estar encerrando nossa aula agora. Vou interromper aqui a gravação e fazer chamada, tá? Então, não saiam ainda.